Muito bem, voltamos com o segundo bloco do Superi Notícias desta segunda-feira e como eu disse na passagem da primeira parte para a segunda parte da edição desta segunda, recebo aqui no estúdio da Superi TV, em especial ao Superi Notícias, a professora Beatriz Coelho, que está aqui ao meu lado mais uma vez, ela que já esteve aqui presente no Superi Notícias várias vezes no decorrer do ano de 2020 e que está aqui ao meu lado para poder falar de um assunto diferente dos quais a gente abordou no ano passado, sobre a importância dos pais na aprendizagem com os seus filhos. E sobre isso está aqui a Beatriz. Beatriz, primeiramente, muito boa tarde e obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. E, Beatriz, para a gente poder já começar nosso bate-papo, é uma pergunta clichê e meio que óbvia, mas que principalmente neste momento no qual estamos vivendo, se faz de suma importância fazer esse tipo de pergunta. Qual que é a importância dos pais acompanhando a aprendizagem de seus respectivos filhos, principalmente neste momento que nós estamos vivendo? É importantíssimo, né? A família é fundamental no processo ensino-aprendizagem. Essa parceria da família com a escola é fundamental, é fantástica. E agora, em pandemia, os pais começam a perceber como eles estão acompanhando essa instabilidade. Aula presencial, aula online, aula presencial. Sim. Os pais têm ficado mais próximos dos filhos acompanhando essas aulas. E os pais são desesperados. O meu filho é o pior da turma. Começa a comparar aquela mãe que tem mais tempo, Sim, que não trabalha fora e está em casa. Outros recorreram a recursos de acompanhamento escolar. Sim. Então, os pais começam a se desesperar e procurar os profissionais. O meu filho tem dislexia. Quer dizer, a mãe é dentista, é médica e já está falando que o filho tem dislexia. Então, nós que somos profissionais é que vamos encaminhar para uma investigação, né? Então, a coisa essa presença é importante, sim, mas com qualidade. Você, na medida em que temos vários pais e você que é professora está nesse ambiente do ensino, no ambiente da educação, percebe, acompanha, conhece pessoas, pais no caso, que estão tendo dificuldades para poder fazer esse acompanhamento bem feito com os seus respectivos filhos. Mas ao mesmo tempo que nós temos, imagino eu, um grande número de pais que estão tendo essa dificuldade, existe também o outro lado, onde existem pais que estão sabendo lidar com esse tipo de situação? É uma minoria. A gente tem recebido muito em consultório, na clínica, sim, pais precisando, né, querendo, solicitando ajuda para que os filhos não percam o ano, né, entre aspas, em termos de ensino, de aprendizagem. Então, os pais têm ficado muito preocupados. Muitas crianças agitadas, sim, e os pais, ele não consegue focar naquela aula online, eu estou desesperada porque ele é TDAH. Então, assim, nós estamos até propondo uma escola de pais. Claro. Por quê? Porque, assim, mesmo que direcionar essas famílias, sim, essas famílias precisam ser direcionadas, porque não são da área da educação, claro, e estão se sentindo perdidas, querem compensar a ausência e aí ficam realmente desesperadas e necessitam de ajuda profissional para isso. Sobre essa ajuda, qual é a melhor forma de um pai, porque nós sabemos que, na realidade, na conjectura atual econômica do Brasil, vários pais, milhares de pais, não possuem condições de poder ir até uma psicóloga ou até uma professora particular para poder estar justamente ter esse tipo de recurso voltado para poder auxiliar o filho. Para esses pais que não possuem esse tipo de renda, o que eles podem fazer em casa mesmo com os seus filhos? A questão é essa instabilidade. Os pais estão trabalhando e os filhos estão em casa, sim, assistindo aula online ou aula através dos PETs, né, os alunos de escola pública. A questão é a organização. Tem que ter um planejamento e uma organização para que essa família chegue em casa, o pai, a mãe, e consigam acompanhar, no caso à noite ou no final de semana, tenham qualidade e consigam, de tempo, né, qualidade de tempo, e consigam acompanhar seus filhos diante dos conteúdos oferecidos pela escola. Já estamos praticamente com um ano, né, desse ensino remoto, tanto em faculdades e também principalmente nas escolas. Você que, como eu disse, volto a repetir, está inserida dentro desse ambiente, já consegue ver, já consegue perceber uma melhoria em relação, uma melhora em relação a esse tipo de cenário? Porque no início, imagino eu que foi uma confusão, uma mistura de sensações e sentimentos muito grande por parte dos profissionais.
um ano já de ensino remoto, de ensino à distância, já deu para ver uma melhora? Não. Não. Bem sincera, né? É bem sincera. Os professores continuam oferecendo os conteúdos Sim. de forma remota, trabalhando exaustivamente, e os pais com dificuldades em acompanhar em casa seus filhos e essa aprendizagem, deixando muita defasagem nesse conhecimento. Então, porque a escola tem oferecido a aula remota no mesmo tempo da aula presencial, o que realmente não condiz. E agora não temos nem aula presencial por conta por exemplo, aqui em Valadares, da adesão à Onda Roxa. Isso. Então, na verdade, a criança, né? Vamos falar da criança, o adolescente ainda consegue acompanhar, tá? Apesar de que a aprendizagem é mínima. Nula, né? A gente fala... Porque agora a criança, em processo de alfabetização, sentar 1 hora da tarde no seu computador, no seu notebook ou no seu celular e ficar até 5h30, 6 horas, é realmente assim, inviável. Haverá prejuízo muito grande em termos de aprendizagem aí no futuro. Se no ano passado esse cenário do ensino à distância, utilizando, claro, os recursos tecnológicos para poder manter as aulas, era uma grande novidade e eu... conversando com alguns profissionais da área da educação, todos afirmavam de forma assim muito veemente que o grande desafio era fazer com que os profissionais pudessem se inserir o mais rápido possível e ter as habilidades da tecnologia, juntamente, claro, com os alunos. Neste ano, que vamos entrar em mais um ano com ensino à distância, ensino remoto e ensino online, qual que é o grande desafio? Esse desafio foi vencido. Os professores conseguiram se adaptar à questão da tecnologia, até assim, fizeram das suas casas, né, estúdios, com mesa, aquela mesa e assim, quadros. Teve gente comprando essas cadeiras caras, né, para poder dar aula. E assim, notebooks, então assim, a venda de notebooks, de computadores foi grande. Mas o grande desafio é fazer com que esse aluno realmente aprenda ficando 4 horas, 5 horas na tela. É exaustivo, é difícil, a criança não tem foco, porque é diferente do presencial, não é, Luiz? Porque quando você está ali no presencial, o professor, olha para cá, vem cá, agora você lê. Agora ali, com as câmeras abertas, né, as crianças... Todas querem falar, e até mãe entra na aula e fala, professora, não está dando para ouvir. Então, assim, realmente, a aprendizagem ficará muito deficitária no futuro. Para a gente poder finalizar, né, e fazendo uma espécie de resumo, e o foco principal desse bate-papo desta segunda-feira, sobre a questão de quem o pai deve recorrer para poder ter esse auxílio com o seu filho, obviamente, e com um profissional da área da educação. E aí já estamos falando do cenário de um pai, de uma família que tem condições de poder recorrer a um profissional para poder estar auxiliando, porque os pais não estão dando conta. A quem que o pai deve recorrer? Justamente, né, aos psicopedagogos, aos professores de aula de reforço, de acompanhamento escolar, aos neuropsicopedagogos, às psicólogas, né, aos psicólogos, para poder acompanhar. Porque realmente a demanda é grande de famílias totalmente perdidas. Como lidar com isso? Como lidar com esse ensino remoto, o filho agitado, né, a saúde mental aí fica bem abalada. Beatriz, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite, né? Sua primeira visita à Superi neste ano de 2021. Espero que possamos ter outros bate-papos super agradáveis aqui na Superi TV. Estamos à disposição. Obrigado mais uma vez, Beatriz. Superi Notícias vai para o seu segundo intervalo e na volta, noticiário esportivo.